Boa noite, pessoal. Como eu tinha prometido, esse aqui é um vídeo explicando por completo esse circuito, que é um regulador série com realimentação negativa e limitação de corrente. Qual que é o objetivo principal desse circuito? Eu tenho aqui na esquerda uma alimentação senoidal, 60 Hz, 180 volts de pico, que é a nossa famosa tomada de 127 volts, e na saída eu tenho uma tensão regulada em 10 volts. Coloquei aqui o terra para vocês terem uma noção de como que está a minha tensão na saída, tá? 10 volts regulada. Como que funciona esse circuito? Passo a passo. A ideia desse circuito, ele tem aqui três grandes blocos. À esquerda dessa conexão aqui, isso aqui é um retificador de onda completa com filtro capacitivo. O segundo bloco é esse aqui, que é o meu regulador de tensão. E o terceiro bloco é a minha carga, que no caso eu estou representando por um resistor de 50 ohms. Então vamos cada bloco. O retificador de onda completa com filtro capacitivo. Aqui na esquerda eu tenho a minha tensão, que eu pego de uma tomada. Em seguida, eu tenho um transformador, cujo objetivo principal desse transformador é reduzir a amplitude dessa tensão. Esses dois diodos, junto com esse transformador que tem uma tomada central, compõem um retificador de onda completa. Esse retificador de onda completa tem também um filtro capacitivo, que é fornecido por esse capacitor de 1 milifarad aqui. Para que serve esse filtro capacitivo, gente? Olha aqui, eu estou mostrando a onda que a gente está podendo ver a nossa tensão aqui e vendo claramente a minha tensão de Ripple. Esse capacitor faz o filtro e impede que essa senoide vá de 0 a mais ou menos 16 volts. Eu posso até mostrar para vocês. Se eu diminuo esse capacitor, essa tensão está aumentando só por causa da forma que o simulador de circuito funciona, tá? Mas vocês imaginem que, olha aqui, ó, eu diminuo bastante, deixa passar esse transitório. Vamos ver o que acontece. Espera só um pouquinho. Olha o que a gente vai ter na saída. A gente está tendo, esquece o azul, vou deixar só o terra para a gente ver. A gente tem uma senoide retificada, só que olha o tamanho da oscilação. Então eu coloco esse capacitor para ele servir como um filtro capacitivo, obviamente, e isso vai me permitir o quê? Isso vai me permitir reduzir essa oscilação de tensão e ter uma tensão bem mais contínua, né? Que eu tenho menos oscilação nela. O objetivo agora do regulador de tensão, que é esse segundo bloco aqui, é então transformar essa tensão que tem uma oscilação considerável, que a gente diz que é uma tensão não regulada, numa tensão bem contínua, que a gente chama de tensão regulada, ok? Então, o primeiro bloco pega uma senoide, 60 Hz, 180 volts de pico, transforma aqui nessa tensão que tem bem contínua, mas eu ainda tenho uma oscilação pronunciada nela, que a gente chama isso aqui de tensão de Ripple, ou oscilação mesmo em português. O segundo bloco vai pegar essa tensão e vai regular ela. Como que o segundo bloco faz isso? Então a gente tem que olhar ramo a ramo aqui do segundo bloco. O segundo bloco tem esse primeiro ramo aqui, que eu tenho em série um resistor e um diodo Zener. O diodo Zener, gente, aqui ele serve como a minha referência de tensão. Então eu alimento ele por meio desse resistor, porque eu quero que ele esteja na região de ruptura. Lembra que o diodo Zener ele funciona na região de ruptura e ele vai me fornecer aqui uma referência de tensão. Aqui no caso eu tenho um diodo Zener de 3,3 volts e ele está me dando uma referência de tensão, olha aqui, de 3,26. Mesmo que a tensão que o alimente seja oscilatória, tensão que o alimenta é oscilatória, mas ele consegue me fornecer uma referência bem estável de tensão. Ótimo. Pula essa parte do meio. Pensa agora nesse ramo aqui à direita. Esse ramo à direita, que está em paralelo com a carga, ele é o quê? Um divisor de tensão.
E o que ele está fazendo, gente? Ele está pegando uma amostra da minha tensão de saída. Vejam que se eu quero que aqui seja 10 volts, eu projetei esses resistores de modo que eu tenha nesse ponto uma tensão aproximadamente igual à minha referência aqui de tensão. Então, esse resistor aqui é aproximadamente 240 kΩ e esse aqui é 120, ou seja, esse aqui é 1/3 da resistência total deste ramo aqui. Então, eu vou ficar com 1/3 da tensão total, ou seja, nesse ponto eu tenho aproximadamente 3,33 volts, que é aproximadamente essa minha referência de tensão. E para que serve esse ramo aqui da direita? Eu vou medir a minha tensão na saída, vou amostrar a minha tensão de saída e eu vou me perguntar, essa tensão que eu mostrei está compatível com a minha referência de tensão? E como que eu vou fazer isso, gente? Eu vou conectar tanto o ramo da direita quanto da esquerda no amplificador operacional. Esse amplificador operacional, por meio dessa realimentação negativa, vai funcionar fazendo a análise se essa tensão está maior do que devia, está ao mesmo tanto que devia ou está abaixo do que devia. Então imagine o seguinte, se essa tensão aqui fica acima do que devia, eu vou ter uma amostra maior do que eu deveria aqui. Aqui eu vou ter uma entrada negativa um pouco maior. Então, o meu amplificador operacional vai acionar um pouco mais esse transistor aqui. Esse transistor que está em série é o que dá um nome a esse regulador série. Ele é um transistor de passagem e, se ele for mais acionado, ele vai deixar, entre aspas, passar mais a tensão desse lado para cá. Se ele for menos acionado, ele deixa passar menos tensão daqui para cá, tá bom? Isso, gente, que vai fazer o nosso controle aqui da tensão na carga, perfeito? Novamente, vou repetir essa parte. Se a minha tensão na carga aumenta, a minha amostra aumenta, o meu amplificador operacional aciona um pouco menos esse transistor, fazendo com que essa tensão aqui fique no valor que ela deveria ficar. Ótimo. Aí, ainda falta esses 3 componentes aqui, que vocês vão falar, para que servem esses componentes? Quando a minha corrente na carga for uma corrente baixa, a tensão sobre esse resistor, veja que esse resistor é minúsculo, tá, gente? Ele é de aproximadamente 0,7 ohm, é muito pequeno. Quando a corrente que passa na minha carga for pequena, eu vou ter uma tensão pequena sobre esse resistor. Esse resistor não vai acionar este transistor aqui, tá? Esse transistor vai ter um VBE abaixo de 0,7 e ele então não vai ser acionado. Para que serve, então, esse resistor? Ele serve como um sensor de corrente. Quando a corrente que passa nele for muito grande, eu vou ter uma tensão aqui entre os terminais dele, também uma tensão maior que 0,7. Essa tensão vai acionar esse transistor aqui e o que acontece? Esse transistor vai começar a impor uma corrente que vai passar por esse resistor e a gente vai ter uma tensão aqui na base desse transistor de passagem bem menor do que eu teria originalmente. E isso vai limitar a minha corrente. Vou dar um exemplo para vocês. Primeiro vou mostrar funcionando esse circuito. Vejam que eu estou... Deixa eu colocar esse ponto, esse aqui não me interessa tanto. Eu estou aqui com o meu laranja em 10 volts. Eu posso mexer nessa carga. Se eu aumento o valor desse resistor, eu peço menos corrente e olha aqui, nada acontece com a minha tensão de saída. Perfeito, em 10 volts. Mas se eu começo a exigir cada vez mais corrente, olha, eu vou exigir mais corrente, mais corrente. Vejam que o circuito está regulando. Bem legal, ó. Mal está mexendo a minha tensão ali de 10 volts. Mas chega um ponto que eu vou pedir tanta corrente que olha o que vai acontecer. A minha tensão ali na saída começa a cair. Claro, porque a minha resistência está chegando perto de zero. Quando ela chegar muito próximo de zero, isso aqui é o que, gente? É um curto-circuito. Mas olha o que está acontecendo com a minha corrente aqui na minha carga. Eu vou verificar agora a corrente, tá? A corrente, vocês vão ver que ela não vai crescer indefinidamente. Se eu peço pouca corrente,
tive que cortar porque o simulador crashou, gente. Então vamos voltar. Se eu peço pouca corrente, tudo bem, eu estou regulando ali nos meus 10 volts tranquilamente. Eu vou pedindo cada vez mais corrente. Essa corrente vai aumentando, aumentando, aumenta, aumenta, aumenta. Só que essa corrente chega uma hora que o que vai acontecer? O meu regulador o meu sistema de limitação de corrente, me desculpe, o meu sistema de limitação de corrente vai começar a agir. E essa corrente, olha aqui, ela vai parar de crescer. Ela vai atingir um platô superior. Vou lá, vou diminuir mais, mais. Olha o que aconteceu. Ela parou de crescer, tá vendo? Ela foi crescendo, 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 mas ela atingiu um platô e agora ela não cresce mais, ou ela cresce muito pouco. Deixa eu colocar quase que um curto-circuito franco aqui, ó. Colocar 1 miliohm, tá? Esse é um curto-circuito, praticamente um curto-circuito franco. E olha o que acontece, a minha corrente não explodiu, ela foi limitada, tá bom, gente? Eu tenho uma limitação de corrente. Em função do valor desse resistor, eu consigo limitar mais ou menos a corrente. Se esse resistor for um pouco maior, vocês vão ver que a minha corrente final ela vai ser também menor. Deixa o simulador voltar aqui a mostrar o gráfico corretamente. Olha aqui, limitou num valor menor, tá? Então, em função do valor desse resistor e deste aqui também, eu vou limitar a minha corrente. Qual que é a função desse resistor, que eu acho que é o último componente que eu não expliquei? Eu tenho 15 volts aqui, eu tenho uma corrente que está percorrendo, então esse resistor dá um ganho de tensão e eu vou ter uma tensão aqui bem pequena e ela não vai acionar mais tanto a base desse transistor aqui, por isso que eu vou ter uma limitação de corrente, tá? Vou revisar rapidamente, então, agora o conjunto todo. Aqui na esquerda, um retificador de onda completa com tomada central e filtro capacitivo. Aqui no meio, um regulador série com limitação de corrente e realimentação negativa. Nesse ramo da esquerda, eu tenho minha referência de tensão. Nesse ramo da direita, eu tenho a minha amostra da tensão na carga. O meu amplificador operacional se encarrega de verificar qual desses dois valores está excedendo o que devia estar e acionar o meu transistor para conseguir recompor o valor correto da tensão na direita. Esses meus três componentes servem como limitadores de tensão. Tensão não, gente, corrente. Quando a corrente fica muito grande, a tensão aqui fica grande, o VBE passa do 0,7, aciona esse transistor e esse transistor impede que eu tenha uma corrente muito grande na saída. O último resistor à direita representa o meu resistor de carga. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até mais.